Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para vocês. Não sei que horas vocês estão estudando, mas é importante continuar estudando, né? Sabendo disso e estando todos vocês confinados, nós vamos dar continuidade à nossa aula hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, tá? Que é sociedade colonial. Como é que se formou a sociedade brasileira? E especialmente fundamentando o nosso pensamento através de uma visão do Gilberto Freire, né? Que é o Gilberto Freire vê que a sociedade brasileira, especialmente a sociedade colonial, é uma sociedade rural, escravista, patriarcal e vamos aí colocar um outro ponto, católica, tá? Super importante isso para que vocês tenham noção na hora que vocês que vocês começarem a entender como é que é a dinâmica dessa sociedade. E sem esquecer também do nosso gigantesco, imenso Sérgio Buarque de Holanda, tá? Daqui a pouquinho, opa, não tô acostumado com esse negócio de filmar, mas vamos lá. Sérgio Buarque de Holanda, que é gigantesco nesse ponto. Já já a gente volta a falar sobre Sérgio Buarque de Holanda. Essa aula vai estar fragmentada em duas partes. A primeira para falar sobre índios e a segunda para falar sobre africanos, tá? Então, vamos começar a falar dos índios, entender a parcela que cabe, a parcela da contribuição indígena na formação da nossa sociedade, entender de onde eles vieram e quem são esses índios. Primeiramente, a gente fala de índio, 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 mas por que índio? Na verdade, os portugueses batizaram os povos nativos de índio por conta de uma alusão a uma chegada ao continente asiático, acreditando que estavam chegando nas Índias, ou pelo menos tentando supor que estariam chegando nas Índias, certo? Essa não é a discussão do momento, mas o importante é que vocês saibam que essa denominação índio faz uma referência à possibilidade de estarem encontrando um novo caminho para as Índias, ou pelo menos encurtando o caminho para as Índias. Outra coisa importante, será que esses índios já estavam aqui desde o começo? Quando eles chegaram? De onde vieram? Quem são eles? Essa é uma pergunta fundamental e que vocês podem responder pensando da seguinte forma: vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos buscar na arqueologia uma resposta para essa pergunta. A arqueologia entende que o ser humano, o Homo sapiens, ele vem de um processo de expansão da África, vai para a Ásia, para a Europa, para a Oceania, e o último ponto, o último continente que os Homo sapiens vão chegar é a América. Durante muito tempo se acreditou naquela teoria de Bering, que os hominídeos eles migraram da Europa para a América através da Sibéria e do Alasca. E aí eles, há cerca de 10 mil anos atrás, mais ou menos, durante a última grande era glacial, eles vinham perseguindo grandes grupos de mamíferos, se atravessaram o Estreito de Bering, que era congelado na época, se estabeleceram nos Estados Unidos e depois no centro, na região central dos Estados Unidos, e depois se espalharam para a América Central e posteriormente a América do Sul. Porém, importante a gente lembrar, essa era uma teoria bastante aceita até meados da década de 80, tá? Porque ela coloca como o horizonte mais antigo para a ocupação humana na América 10 mil anos. E hoje nós sabemos, através dos estudos da arqueologia, que o homem está na América há muito mais tempo, né? Só no Mato Grosso do Sul, e aí eu vou trazer para vocês aos poucos essas referências. Só no Mato Grosso do Sul, vejam bem, está há 12 mil anos. Essa é uma publicação muito recente, né? E que comprova, através dos vestígios arqueológicos, que o homem pré-histórico já habita o nosso estado há 12 mil anos. É evidente que nós temos datações mais antigas no Nordeste, na Serra da Capivara, né? No Piauí, em Minas Gerais, em Lagoa Santa. E nos estados vizinhos aqui em Goiás, Mato Grosso, nós temos datações bastante antigas que colocam em xeque essa teoria de Clovis. Então, caiu no vestibular, caiu no Enem, preste atenção. Nós estamos falando de um horizonte muito mais antigo. Então, só para pontuar, o homem pré-histórico chegou aqui há muito mais tempo. Acredita-se que em torno de 50 mil anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. O fato é que na América ele já está há um bom tempo, né? Um tempo considerável, e que só no Brasil ele já está a uma idade muito superior desses 10 mil anos. Então a teoria de Clovis ela não é aceita, beleza? Não é aceita mais, diga-se de passagem.
Bom, e aí nós buscamos o. Eu vou pegando os livros e eu vou passando aqui, tá? Então a nossa teoria de Clovis não é mais aceita, beleza. E esse índio, de onde ele vem? Os estudos mais recentes colocam o índio como um herdeiro desse homem pré-histórico, caçador-coletor nômade, que estava aqui em torno de. Que chegou à nossa região em torno de 12 mil anos, mas que de maneira global começou a desenvolver essa agricultura há cerca de 5 mil anos, não é? Então vamos entender que há cerca de 5 mil anos antes do presente, o homem pré-histórico passou a desenvolver a agricultura e passou a ser mais sedentário no território. Isso não quer dizer que ele não explorava o território, tá, gente? É importante que vocês saibam que o homem ele passa a ser produtor do seu alimento, mas ele não vai ficar fixo só em uma região. Ele vai buscar constantemente mudanças de localidade do seu assentamento e vai buscar, através da exploração do território, buscando novos horizontes. Um exemplo clássico é os índios da nossa região, do nosso estado, que o grande grupo Guarani, ele vem migrando da Amazônia, descendo o rio Guaporé, rio Paraguai, até se estabelecer entre o rio Paraguai e o rio Paraná na formação florestal de erva mate, tá? Então esse é um grande exemplo disso. Bom, vamos lá. Esse homem então passou a ser sedentário, produtor do seu alimento e também passou a constituir sociedades mais organizadas. Aí nós temos um ponto bastante interessante para entender como é que esses índios se organizavam. Existia trabalho assalariado, mão de obra livre? Não, até porque não existia esse conceito de trabalho, né? E também não existia o conceito de lucro. Então nós temos que entender o seguinte: a nossa sociedade é uma sociedade que tem valores fundamentados, né? Como o Sérgio Buarque de Holanda coloca, no contingente africano que chegou aqui, no contingente europeu que se estabeleceu aqui depois, mas no contingente de nativos que já habitava a nossa região, que são os chamados índios, tá? Então são esses três contingentes populacionais que formam a sociedade brasileira. E aí eu vou dizer para vocês, essa sociedade nativa, que nós chamamos de índios, eles tinham uma organização social diferente da nossa, né? Eles eram, ainda assim, uma sociedade considerada de economia primitiva e uma organização social que os trabalhos, as tarefas eram divididas por sexo, homem, mulher, por idade, criança, adulto e idoso, e os cargos de maior destaque eram exercidos também de acordo com alguns critérios. Geralmente eram homens e geralmente a partir de uma idade específica, né? Tanto o pajé quanto o cacique, o chefe da sociedade tribal, tá? Importante, vivia em forma tribal, que é uma forma que tem laços consanguíneos estabelecendo as relações entre essas pessoas. Beleza? E esse horizonte cultural que os portugueses encontraram aqui era muito diverso. Nós não temos que entender o índio como o índio e todos os índios são denominados índios porque são a mesma coisa. Evidente que não são a mesma coisa. Esses índios são povos diferenciados, né, que praticam culturas diferentes, que têm hábitos diferentes, que às vezes têm diferenças culturais, diferenças em todos os sentidos, mas que se organizam de acordo com alguns critérios. E um dos critérios que é mais utilizado para a organização, para que nós, hoje, possamos entender essa dinâmica indígena, é a cultura. E como é que eu vou entender a cultura desses índios? Principalmente, porque são sociedades iletradas, principalmente através da sua fala, do seu idioma. Então nós vamos ter, no Brasil, três grandes contingentes três grandes grupos que falam três grandes idiomas. Macro-G, que é na região central do Brasil, no Nordeste. O Tupi, que vem da Amazônia, vem migrando, passa pelos grandes rios, depois chega no litoral e se expande novamente. E o Aruac, esqueci. O Aruac, que é o grupo que vem migrando ali perto da Cordilheira dos Andes, da região sul do nosso continente, e vem subindo o Rio da Prata, tá? Então são basicamente esses três grupos. Ah, Bruno, então só existem esses três grupos? Claro que não. Existem uma série de outras línguas, uma série de outros grupos, porém, como são grupos menores, a organização, os etnólogos entendem que são três grandes grupos, mas podemos visualizar aí certamente mais 7 ou 8 grupos que compõem esse horizonte cultural de povos nativos do Brasil, certo?
Bom, vamos lá. Já falei da organização social, da cultura, economia, uma economia primitiva, né? Não primitiva no sentido... importante. Não é primitiva no sentido de colocá-los como inferiores aos portugueses, tá? Muito pelo contrário. Todos os índios são homo sapiens como nós, hoje, com as mesmas capacidades intelectuais, porém, se desenvolveram socialmente de outra forma. E eu vou dar um exemplo claro para vocês. Você pode pegar o seu celular e operar ele de várias formas. E o índio não vai saber operar o celular, mas ele pode aprender. Como você também, se pegar um arco e flecha ou qualquer instrumento indígena, pode não fazer nada. Você pode aprender também, certo? Então, percebam que são instrumentos diferentes para finalidades diferentes. Então, nós estamos falando da mesma espécie. É todo mundo Homo sapiens. Beleza? Então, vamos lá. É uma economia exploradora do ambiente, produtora do seu ambiente, do seu alimento, perdão, porque eles já dominam a técnica da agricultura e algumas até manejo de pequenos animais, tá? Isso é interessante. São comunidades comunitárias. Por que eu digo comunitárias? Porque não existe a propriedade particular. Isso é muito importante que vocês saibam. Quando a gente fala de lucro nas sociedades mercantilistas, lucro na sociedade industrial, nós temos o resultado de um trabalho, gera um excedente, esse excedente chamado de lucro, mais-valia, e depois a gente entra numa outra discussão. Mas quando eu estou falando sobre lucro, eu estou dizendo que essa sociedade é uma sociedade primitiva e comunitária ainda, porque a divisão do trabalho se dá por conta da idade, né, e da ocupação dessa pessoa na sociedade, se é homem ou mulher, e também porque o que é o resultado de todas suas ações são divididos igualitariamente para todos os membros. Não existe um melhor ou outro pior. Então não existe o lucro. O que existe é uma organização dos resultados para que todos possam ser beneficiados. Até porque nem sempre quem está produzindo o alimento está defendendo o grupo, está cuidando das questões cosmológicas, religiosas. Então, a divisão tem que ser igualitária para todos. Beleza? Um ponto importante também, que aí a gente levanta uma série de outras questões, é a religião desses povos nativos. Eu digo isso para vocês porque os povos nativos, eles são politeístas. Politeístas porque acreditam em vários deuses e, importante, esses deuses são ligados à natureza. Bom, Bruno, beleza, já sei que eles são politeístas. O que isso tem a ver? Tem a ver que, como a gente tem que conectar sempre os fatos históricos, lá na Europa, o que acontecia naquele momento, na verdade um pouquinho antes, mas que vai gerar resultados na colônia portuguesa na América? Reforma protestante. Então os jesuítas vão vir para o Brasil junto com os portugueses justamente para fazer o quê? Aumentar o número de fiéis da coroa portuguesa e aumentar o número de cristãos, né? Esse era um dos propósitos dos jesuítas chegando no Brasil. E aí eu vou dizer para vocês, como esses índios eram politeístas e adoravam deuses ligados à natureza, afinal o cotidiano deles era todo voltado para a natureza e exploração do ambiente, os jesuítas e os portugueses vão olhar esses índios e falar assim, realmente são pobres, incultos, inocentes, né? Andam nus, por quê? Porque não têm vergonhas, porque são inocentes. Então olha só, quando a igreja chega aqui, os jesuítas chegam no Brasil, vão olhar esses índios com outro olhar, que precisam ser catequizados, que precisam conhecer a verdade, que precisam alcançar a salvação. Então prestem atenção vocês, esse é um fator muito importante, porque nós vamos ter várias missões jesuítas no Brasil, nós vamos ter vários jesuítas importantes politicamente e economicamente. Isso faz com que a Companhia de Jesus tenha um papel de destaque nessa sociedade, especialmente quando ela vem para catequizar os índios, tá? E esse é um outro ponto importante, porque quando a gente fala de escravidão, que é o motor desse sistema colonial, escravidão, tá? Não estou falando de o escravo, estou falando da escravidão, a instituição escravidão. Nós temos ciclos, né, de oferta do escravo, da mão de obra africana. Esses ciclos, em momentos de baixa, quando o colono português não consegue comprar a mão de obra africana, ele vai recorrer aos mananciais de mão de obra indígena. Bruno, mas você falou do politeísmo. Por que politeísmo? Porque quando for conveniente a coroa portuguesa, esse politeísmo vai justificar também
o quê? A guerra justa. O que é a guerra justa mesmo? A guerra justa é toda empreitada promovida pelos portugueses contra os povos nativos quando eles oferecerem alguma resistência aos interesses da coroa. Isso é importante porque na falta da mão de obra africana vai se buscar o contingente indígena para suprir essa mão de obra. Beleza? Então, ó, a instituição da guerra justa. Um dos motivos da guerra justa são infiéis, não atendem a coroa, não respeitam o Deus cristão. Vamos fazer guerra, vamos escravizá-los. Essa é uma das justificativas, tá? E aí, por falar em guerra justa, nós temos então um outro ponto muito importante: antropofagia. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre antropofagia, porque esses índios eram violentos, sanguinários, devoravam pessoas, guerreiros. Bom, vamos por partes. Antropofagia é um ritual religioso. Não tem nada a ver com a dieta do índio, tá? Do povo nativo. Porque ninguém consome em sua dieta a carne humana frequentemente. A antropofagia ela é praticada depois de uma guerra, né? Depois de uma batalha, onde o seu oponente é derrotado e quando é capturado vivo, né? Isso acontecia com frequência, porque eles acabavam destruindo o oponente, mas não todo mundo. Esse oponente era capturado vivo e algumas nações indígenas promoviam a antropofagia porque acreditavam que depois de um processo todo ritual, essa pessoa, por ser destemida, forte, ter suportado a batalha, tinha alguns valores que elas gostariam de ser como eles. Então, algumas partes, especialmente partes vitais, eram consumidas, mas ritualisticamente. Não é que esses índios eles devoravam carne humana e isso fazia parte da sua dieta. Não, muito pelo contrário. A antropofagia era praticada por algumas nações, algumas etnias e eventualmente em caso de batalha, tá? Porém, para justificar mais uma vez a tal da guerra justa, para prover os mercados, os contingentes de mão de obra escrava, quando a África não era possível, se promovia a guerra justa. E um dos motivos, além do politeísmo, para se promover a guerra justa era a antropofagia. Beleza? Então, isso aí é uma questão bastante importante. Às vezes cai no Enem, às vezes cai em vestibulares. Vocês devem estar atentos. Por quê? Porque esse conteúdo que a gente trabalha de formação de identidade do Brasil, e eu vou lembrar do nosso querido Sérgio Barco de Holanda, é a competência 1, né, de ciências humanas do Enem. Formação e identidade nacional, aspectos culturais, patrimônio nacional, enfim, nós temos que entender e compreender como é que se forma a nossa sociedade para ter essa dinâmica muito bem definida e poder entender os desdobramentos disso após a formação da sociedade colonial, tá? Então tá, vamos lá. A resistência indígena também ocorreu, tá? Ante a guerra justa, frente aos avanços bandeirantes, os índios realmente procuravam se proteger, né, de várias formas. Temos alguns episódios bastante importantes nesse processo, como por exemplo a Confederação dos Tamoios, que aconteceu lá no século XVI e meados do século XVI, quando várias nações indígenas se uniram para frear, ou pelo menos resistir, à invasão portuguesa de suas terras, né? E o consequente avanço português frente aos interesses dos povos nativos, que queriam preservar sua economia, sua sociedade, etc. Bom, a Confederação dos Tamoios, então, foi um desses eventos fundamentais, onde algumas autoridades políticas religiosas acabaram se aproveitando, né, e contornaram a situação, porém, depois as autoridades portuguesas acabaram destruindo toda a organização que foi feita e a paz estabelecida cessou, porque foram destruídos, os povos nativos foram destruídos, certo? Importante vocês saberem também que os povos nativos, eles têm uma certa representatividade hoje. Nós temos um caso bastante específico no nosso estado, que é o Marechal Rondon, né? No comecinho do século XX, olha só, estou falando de coisa de 100 anos atrás, no comecinho do século XX, o Marechal Rondon, que era um mestiço nascido no Mato Grosso, ele quis integrar o índio como mão de obra no Brasil. Percebam que no começo do século XX,
haviam se passado mais ou menos 20 e poucos anos após a abolição da escravidão, certo? Então, da escravidão negra. Então nós temos esse nativo isolado, restrito às regiões marginais, às regiões fronteiras. E é importante que vocês saibam que o Rondon foi o primeiro branco, vamos dizer assim, porque ele era considerado branco, um mestiço, mas de valores brancos, né, civilizados, vamos dizer assim. Então ele foi o primeiro branco a pensar em um meio de proteger os índios, incluindo-os como força de trabalho no início do século XX, no momento de instalação do telégrafo até as regiões fronteiras, a fronteira oeste e uma parte da região norte, certo? Então é importante vocês lembrarem que o Rondon fez isso no começo do século XX, e aí no final do século XX, apresento para vocês um outro livro, ó, esse livro aqui, Breve Painel Etnohistórico de Mato Grosso do Sul, escrito pelo professor Gilson, aqui de Campo Grande. Na verdade ele é paulista, mas mora em Campo Grande há muitos anos. Apresenta como é distribuída a sociedade indígena no nosso estado, tá? Esse livro aqui vocês podem baixar na internet, digitando o título ali no navegador, vocês vão ter acesso ao PDF, é gratuito, podem baixar. Bem interessante, tem bastante figura, bastante ilustrado. Foi escrito no âmbito da realização da Eco 92, vocês nem eram nascidos, mas devem ter ouvido falar, né? Hoje nós temos uma série de entidades que promovem o bem-estar mundial, ecológico, mas naquele momento a Eco 92 tinha esse papel também de se rediscutir o mundo para que a gente vivesse num mundo ecologicamente mais aceitável, né? Então olha só, é um livro que fala sobre todas as etnias do nosso estado, tá? Um relato histórico, e é bem interessante. E tem aqui, ó, cheguei na página, essa figura aqui, vou colocar mais perto da câmera para vocês verem. Esse aqui, ó. O nome desse cidadão é Marçal de Souza. Marçal de Souza foi um representante indígena que no final do século XX, já final do século XX, ele atuou em prol das sociedades nativas do Brasil, especialmente do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil também. E ele tinha muita representatividade, tanto é que ele se encontrou com o Papa João Paulo II. Tá? Ele é um índio Guarani, Kaiowá, nascido aqui no nosso estado e que teve uma ampla representatividade. Isso é importante que vocês saibam, porque a luta pelo direito dos indígenas não se restringe a Cândido Mariano Rondon, não se restringe a FUNAI, que foi, em sua gênese, foi criada por Rondon, mas também a luta dos povos nativos é uma luta dos povos do presente, tá? Preservar os valores dessa sociedade é uma luta do presente. Eu estou falando de final do século XX, porque faz pouquinho tempo isso, 30, 40 anos. Para a história é um pedacinho só de tempo. Mas é importante que vocês saibam que nós temos uma grande representação indígena aqui do nosso estado também, que é o Marçal de Souza. Quem tiver tempo, tiver nessa quarentena, mas quiser dar uma volta, fala para o pai, para a mãe, para passear de carro ali na Avenida Antônio Maria Coelho, nome histórico. Quando ela encontra com o Ernesto Geisel, que é um outro nome histórico, tem um grafismo lá na ponte, bem na ponte, com a estampa do Marçal de Souza. Muito interessante para vocês verem como ele tem representatividade entre esses povos nativos, tá? Vale a pena quem tiver tempo aí para baixar o livro, para passar lá na Antônio Maria Coelho, para sair de casa um pouquinho. Eu sei que não estou falando para vocês saírem de casa, mas para dar uma volta só de carro, para permanecer em casa, só para espairecer um pouquinho a cabeça, é importante. Beleza? Bom, gente, basicamente nós temos que falar que o resultado desse processo todo de contato dos povos nativos com o branco resultou na dizimação de uma série de nações indígenas e a preservação de algumas outras, porém num processo indelével que vai levá-los, consequentemente, à aculturação e a compartilhar os valores portugueses ou brasileiros. Vamos falar brasileiros, não é só português, certo? Tem uma influência gigantesca na formação da nossa sociedade, na culinária, na música, no idioma, nos hábitos, uma série de pontos bastante positivos que formam a nossa sociedade e que a gente tem que levar em consideração, sim. E os direitos deles devem ser preservados, porém, nós temos que lembrar que o nosso foco aqui é história e entender os povos nativos como elementos formativos da nossa sociedade é fundamental, certo? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Daqui a pouquinho eu vou subir uma outra aula sobre os povos africanos, beleza? Valeu, bom estudo, continue estudando, tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau, gente.